Olá, eu sou André Pinheiro e eu peço para vocês que se inscrevam em nosso canal para vocês receberem mais informações e atualidades sobre os nossos vídeos, não só sobre autismo, mas também sobre notícias, informações sobre famosos e várias informações. Então não deixe de se inscrever em nosso canal, dê um like também para ajudar e compartilhe. E nós vamos hoje falar sobre o autista e as roupas. Olá, muito boa noite, eu sou André Pinheiro e estou com vocês mais uma vez, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu esperei ansiosamente por esse dia para abordá-lo, que é um assunto importantíssimo para a compreensão, inclusive a compreensão para nós autistas, né, para nós entendermos. Hoje eu vou falar com vocês sobre o autismo, né, o autista e as roupas. O autista e as roupas é um assunto importantíssimo, e antes de falar eu quero pedir para vocês, dê um like para nós, que você ajudará bastante o nosso canal, compartilhe o vídeo também para nos ajudar, e também participe do nosso fórum embaixo. E esse assunto foi enviado pelas mães, então através dos caminhos da internet elas enviaram, e essa troca de experiências é muito importante. E então nós vamos falar hoje sobre o autista e as roupas. Nesse assunto eu quero dizer para vocês que há sim uma preferência por determinadas roupas e há uma rejeição por outras roupas, né? E quais são esses motivos? Por que que isso acontece, né? Quais são os motivos disso acontecer? Por que que isso acontece? Isso aconteceu comigo. Eu tenho essa experiência, e é um estudo do autismo. O autismo, o símbolo dele é um quebra-cabeça, então já é um símbolo de mistério. Então muitas coisas nós não encontramos na internet, nós temos uma dificuldade às vezes de encontrar determinados assuntos, apesar da riqueza de assuntos, apesar da riqueza de tecnologia, mas ainda carece às vezes essa pesquisa, e surgem novas informações. Então por isso o símbolo do autismo é o quebra-cabeças. Eu quero colocar a minha experiência de vida e relatar para vocês o que eu sentia e por que eu não usava certos tipos de roupas, tá? Eu creio, né, inclusive eu conversei bastante com autistas nas palestras, no dia a dia, na internet. Eu converso bastante com autistas, com as mães, com profissionais. E conversando, essa troca de experiências que é muito importante, eles disseram o seguinte, que eles também relataram e contribuíram, essa troca é importantíssima. E eles também sentiram a mesma coisa, apesar, como eu sempre digo, as características são diferentes de um autista para outro, porque a personalidade é diferente, então diferencia essas características, algumas batem, algumas são diferentes, e o que funciona para um não funciona para o outro. E isso, o que acontece? Mas a grande maioria deles, né, tem essa questão também de usar certos tipos de roupa, né? E ele sentiu a mesma coisa, que é algo que dá para nós guiarmos. Isso ajuda também essa informação. E eu quero abordar então a questão da rejeição, que sempre acontece, né, do autista em família, na vida. Ele rejeita um tipo de roupa. Isso aconteceu comigo. Não costuma ser toda a roupa, tá? Então, um caso mais difícil, ele pode não gostar, por exemplo, de usar roupa nenhuma, a roupa íntima, que é a cueca, ou no caso a roupa de banho. Às vezes pode ser o oposto também, ele pode não aceitar usar a cueca. E eu quero até dar um exemplo desse caso de usar a cueca, porque na infância eu não utilizava a cueca, não usava cueca. Eu usei até uns 4 anos, cuequinha, depois não usei mais, fiquei até os 7, 8 anos, e depois que eu voltei a utilizar sozinho, comecei a observar, né, os outros utilizando, e acabei usando a cueca, mas não usava, tinha uma rejeição muito grande. Minha mãe lutava muito para que eu usasse, fazia
com que usar, as comprava, as cuecas ficavam novas na gaveta, não utilizava, dava tudo, perdia tudo. Ela dava até para os vizinhos, né, para o vizinho usar, e aí também comparar e tentar ver se eu usava, mas quanto mais comparava era pior, e eu não usava de jeito nenhum. Então não usava cueca de jeito nenhum, e com muita insistência minha mãe tentava, não conseguia, e fui usar sozinho mais ou menos 7, 8 anos. Então isso é um exemplo. No caso meu, eu não usava cueca, era o oposto. E há crianças que não querem pôr roupas e só querem ficar de cuecas. Então vocês percebam a diferença desses casos. E também na infância, né, que acontecia muito comigo. Alguns não usam camisa de botão, não usam terno, roupa social. Alguns não usam short, usam bermuda e não usam calça. Então essa rejeição é muito comum, e eu tive essa rejeição por muito tempo, mas no meu caso a cueca eu havia superado. Eu tive no caso das roupas também. Eu tive bastante rejeição no sentido de roupas. Eu gosto de usar, por exemplo, roupas confortáveis. Às vezes algumas etiquetas elas me incomodavam. Eu tinha que cortar a etiqueta. Então muitas roupas até hoje a minha mãe corta a etiqueta quando chega da loja. Já é um costume, porque eu tinha esse problema de ter coceira, de atrapalhar. Então isso eu tinha bastante problema com etiquetas de roupas. E roupas eu uso bem confortável, né? Costumo usar às vezes algumas roupas que eu gosto mais, eu uso mais aquela roupa, repito muito a mesma roupa, que alguns autistas têm, né, essa característica às vezes de gostar de determinada roupa e usar bastante aquela roupa. E eu tinha, lógico que isso diminuiu, mas ainda tenho, né? E então não sei se realmente acabou, mas ainda tenho. Nós autistas, geralmente nós rejeitamos roupas, né? Eu rejeitava roupas. E por que muitos também podem rejeitar? Então essas são algumas perguntas que nós vamos questionar aqui e vamos trabalhar. Com certeza pode não ter o mesmo motivo meu, né? Então, como eu falei, variam bastante de um autista para outro e nos neurotipos. Motivos que vou citar são comuns e acontecem, tá? Bastante, tá? O calor, tá? Nós autistas, nós sentimos um calor, né? Muito calor. Eu, por exemplo, eu sentia bastante calor na faculdade. Eu sentia muito, muito calor, porém eu não demonstrava, eu não era aquela pessoa que demonstrava, eu era calado. Então eu sentia o calor, mas não falava nada, absolutamente nada. Quando alguém ligava um ventilador, quando amenizava, eu falava, ufa, que alívio, mas eu não era de comentar, não era de reclamar, sofria calado, mas sentia muito, muito calor. Não transpirava muito, mas sentia um grande calor ali. E então essa é a minha experiência que eu tinha. Mas realmente, conversando com muitos autistas, eles comentam sobre essa questão do calor, que eles têm muito calor, que eles sentem muito calor, uns transpiram mais, outros não. E por que isso acontece, né? Então alguns especialistas que eu perguntei, eles explicam que existe uma velocidade maior na circulação da corrente sanguínea dos autistas, e por essa circulação maior, elas produzem um calor bem mais rápido. Então isso explica, né, porque por exemplo, eu quando gosto muito de ligar o ar-condicionado quando eu tinha no trabalho, e às vezes estava frio, estava ligando o ar-condicionado, né, por causa dessa questão do calor, né? Nós temos às vezes os movimentos repetitivos que também ali faz que continue sentindo muito calor. Então nós temos uma questão também
né, que é a nossa postura física. Você encontra em leituras sobre essa questão do andar do autista, da coordenação do autista, e aqui nós vamos explicar de uma forma bem simples para vocês entenderem com a minha vivência, claro, nada teórico. Claro que eu li um pouquinho para explicar para vocês. O que acontece? Nós autistas, nós andamos de uma forma diferente, tá? Nós andamos bem diferente, né? Nós temos um andar, uma postura física que nós andamos que nem um robô, né? O nosso corpo, nós andamos bem travado, às vezes um andar desengonçado. Então, no meu caso, por exemplo, eu aos 15 anos eu busquei na musculação a ajuda para essa questão da coluna, para essa questão do andar, e assim ajudou bastante, inclusive para emagrecimento, que eu tinha problema de obesidade também, e isso tudo atrapalhava, então isso ajudou bastante. E também depois, aos 16, 17 anos, eu busquei a natação como apoio, né, 16 anos da natação, e a natação me ajudou bastante nessa questão era a natação, era particular que eu fazia na época, e isso ajudou bastante. Eu havia feito um pouquinho no SESI aos 7 anos de idade, mas bem pouco, e eu não gostava de esporte, evitava, né? Ainda não gosto muito, mas faço pela necessidade. E como os autistas, eu era um dos que não gostava de jeito nenhum de esporte, evitava, se pudesse, fugia, corria, dispensava, né? Quando trabalhava, maravilha de não fazer. Mas eu sei da importância, né, de tudo isso para a saúde, para o corpo, e ela me ajudou bastante a questão da natação, os exercícios, a postura, tudo isso ele ajudou bastante. E com isso, claro, os exercícios eles ajudam a diminuir este calor, né, que realmente nós sentimos bastante, nós autistas sentimos bastante. Então tudo isso ajudou bastante, né, porque fica travado, então destrava um pouco o corpo. E né, tem roupas, né, que aumenta esse calor, né, que nós sentimos. Então tem roupas que apertam, são roupas que não favorecem, né? Então é preciso uma roupa leve, uma roupa que ajude, né? E nós temos essa sensibilidade. Aliás, o autista ele tem a sensibilidade, cada um sente, né? A sensibilidade tátil, a sensibilidade de luz, a sensibilidade, várias sensibilidades, né? E tem a sensibilidade no caso do calor. Então cada autista ele tem um jeito, como eu falei, né, as características não são iguais para todos, algumas são iguais, algumas diferem de pessoa para pessoa, e então existe essas sensibilidades de calor, de luz, né, então várias aí sensibilidades. Então é importante, por exemplo, quando seu filho, né, você vai perguntar, o que eu faço com meu filho que tem uma formatura, tem um evento, ele precisa ir, e não tem jeito, né? Tem formatura que você tem que ir com aquela roupa. Você vai, né? Você vai de roupa esporte no meio do social, não fica bem, né? Então você vai ter que pôr uma camisa social, uma calça. E como que você vai fazer isso com o seu filho? Você vai fazer uns combinados. Você vai fazer uma conversa, que cada mãe sabe como fazer. Isso vai de mãe para mãe. E você vai ter uma conversa, você vai conversar com o seu filho e vai fazer um combinado com ele para poder, né, um acordo com ele para usar essa roupa. Você vai falar, olha filho, hoje usa essa roupa, eu preciso que você, né, use essa roupa, né, mas assim, objetivo, não fale muito, que autista ele não gosta que fala muito detalhe, então seja objetivo, não vamos esquecer desse detalhe, mas vamos falar para ele que é importante
mas vamos falar para ele que é importante ele usar a roupa, né? Vamos fazer esse combinado com ele, né? E é importante um acordo com ele, né? E falar que é importante ele usar roupas, né? Pais, cuidadores, profissionais, que não é fácil para ele por motivos fisiológicos do corpo dele, que é importante nós entendermos que para o autista não é fácil ele usar roupa também, né? Tem um motivo do corpo, sente muito calor, sensibilidade, então nós temos que entender primeiramente isso, mas fazer esses combinados, esses acordos, falar depois, né, você faz isso por mim, depois eu vou fazer isso por você e tal, mas de uma forma objetiva, sem muitos detalhes. E também uma coisa que eu quero falar com vocês, que é importante aos pais, aos profissionais, né, professores, é o aperto da roupa, tá? É importante colocar roupas frescas, leve, tá? Para o autista se sentir bem, né? Às vezes ele gosta de bermuda, então é importante, primeira coisa, ele se sentir bem, para fazer os movimentos repetitivos dele, para ele se sentir bem. É muito importante. E outra coisa, por exemplo, eu, né, sempre usei uniformes de escolas, na escola. Só teve acho que um período, 1 ou 2 anos, que usava a roupa, né, que cada um se sentia bem, mas depois os outros períodos era aquela roupa que você comprava, a calça padrão, a camiseta. E aí no colégio eu senti essa diferença, né, que você pode ir com a roupa que você quiser, você pode se sentir bem, você fica mais individualizado, você põe a roupa que você sente melhor. E eu sentia bem livre, eu sentia à vontade, eu me sentia em casa, aprendia melhor, então acabava sendo melhor, né, lá com 16, 17 anos, no colégio, né, escola técnica, ET, né, escola técnica estadual. Eu me sentia bem, né, era uma escola pública, mas que não usava uniforme, eu sentia muito bem, né? Cada um ia como queria, eu ficava confortável, e era uma escola que respeitava essa individualidade dos jovens. Isso facilitava, né, para todos nós, né, não só para autistas, mas neurotípicos, então isso era um fator positivo. Porque às vezes o uniforme você quer padronizar, né, mas acaba tirando essa individualidade. Todos já também quero comentar com vocês sobre a integração sensorial. Todos já devem ter ouvido falar, mas também algumas pessoas também podem não ter ouvido falar na integração sensorial, tá? Que seria processamento sensorial, transtorno no processamento sensorial. São palavras muito comuns que vocês vão ver aí na internet, em textos, né, que vai falar sobre isso. Integração sensorial, processamento sensorial, transtorno do processamento sensorial. O que seria? A dificuldade que a criança tem em receber, organizar, processar, filtrar os estímulos externos vindos do ambiente através da onde? Da audição, paladar, olfato e visão. Tá? Isso é muito importante porque, entendendo isso, nós vamos entender aí a audição, paladar, olfato e visão que a criança tem, e aí ela tem alguma sensibilidade para tudo isso, ela vai ter uma dificuldade. Então, nem só a questão da etiqueta, como nós comentamos, ou da roupa, mas às vezes ela tem uma questão de paladar, no cheiro, né, da audição, e isso relaciona com isso que nós falamos das roupas, né? Então é importante nós entendermos. E uma coisa que eu quero falar também, que eu acho importante, é sobre o constrangimento. Tá? Nós autistas, nós já temos essa forma de andar, né, que é uma maneira desengonçada, um corpo descoordenado. Até eu me lembro uma vez que até as pessoas gostavam de fazer sombra e ficavam me imitando atrás, o jeito de andar, né? E aí, então é um fato aí engraçado, mas que realmente
chama atenção para o meu andar que eu não percebia, né? O andar desengonçado, descoordenado. Eu nunca, por exemplo, gostei de esporte, né? E aí eu falo até, eu tive que fazer porque foi uma questão médica. Você faz, a sua coluna vai ter um sério problema. Então eu fui fazer a pedido um médico na adolescência, e a natação ela ajudou muito nessa questão da postura, do jeito de andar. Hoje é menor, por exemplo, o calor que eu sentia, né? E eu fiquei muito feliz, né? De poder aí acertar essa questão. Bom, eu espero que essas dicas sejam úteis para todos vocês. Eu espero ter ajudado, porque o nosso intuito é de ajudar, é de colaborar com informações a respeito do autismo, e o canal também com outras informações, notícias, né, que não seria só o autismo, mas o foco nosso é o autismo, foco principal. E eu espero ter aí ajudado muito vocês. É uma troca de informações. Eu conto com vocês, com novas sugestões, com informações. Participe do nosso fórum, dê um like, né, no gostei para ajudar o nosso canal. Se inscreva em nosso canal, porque você se inscrevendo você vai receber informações, vai receber atualidades, vai se informar de todos os vídeos no nosso canal, não só de autismo, mas de várias informações. E também não deixe de se inscrever, dá um like para ajudar o nosso canal, compartilha, porque você compartilhando você vai ajudar bastante a divulgar o nosso canal, vai ajudar bastante, e participe aí do fórum. Muito obrigado por todos desde já, e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e um grande abraço. Até lá.